Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, esse é o nosso terceiro bate-papo entre amigos e vamos conversar hoje sobre meditação. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver lá, vamos ver se está compartilhando. Ainda não. Eu acredito que vocês já estão vendo a tela aí. Então vamos trabalhar juntos. Veja que está ok aí. Bom, como nós falamos, esse é o nosso bate-papo entre amigos. Terceiro bate-papo entre amigos. O assunto de hoje é a meditação bíblica. Quem ainda não me conhece, meu nome é Eliseu, eu sou o líder da União Masculina da Igreja Batista Água Verde e vamos conversar. Vamos relembrar aí no primeiro bate-papo que nós tivemos, nós falamos sobre ser amigo de Deus, no segundo bate-papo falamos sobre a forma da amizade, quem não assistiu, retoma os vídeos anteriores aí para estar acompanhando. Lembrando que sempre esse vídeo será uma sequência do outro. Então vamos lá. Hoje eu quero, como nós falamos, eu quero falar sobre 5 passos para a meditação bíblica. Quero começar definindo a questão de meditação, o que é meditação, essa definição que nós temos aí. De acordo com o dicionário online do português, meditação é ação ou efeito de refletir profundamente sobre determinada coisa. É o resultado dessa ação, resultado da ação de refletir. Isso é meditação. Ação é o resultado ou do fato de agir. Ação, é agir, é você colocar em prática alguma coisa, é você fazer alguma coisa. Refletir é meditar muito, é pensar excessivamente. Refletir, vamos para entender basicamente, vamos reportar lá para o espelho. Quando nós olhamos o espelho, nós refletimos a nossa imagem. Interessante que sempre quando nós falamos em refletir, tudo bem, temos o espelho para ver outras coisas, mas o foco aqui é olhar o espelho para olhar dentro de nós mesmos. Tá? Refletir a nossa própria imagem. Sinônimos de refletir, nós temos espelhar, temos meditar, pensar, considerar, cismar, deliberar, consultar, mas isso fica para a gente definir cada palavra num outro momento, ok? Como meditar, eu acho que é a parte mais importante que nós temos que trabalhar aqui. Como vamos fazer isso? Primeira coisa que nós temos que fazer é escolher um texto bíblico ou um plano de leitura. Quem tem aí as Bíblias, normalmente que tem as Bíblias em app, tem acesso a diversos tipos de planos. A leitura da Bíblia, ela pode ser feita tanto de Gênesis e Apocalipse em um ano, bem como você pode escolher um texto específico ou um livro específico, criar um plano de leitura a respeito disso, mas isso fica a critério de cada um. A primeira coisa que nós temos que fazer, o primeiro passo, é começar essa meditação em oração. Só que não é uma oração, uma simples oração, existe uma oração bem específica com relação à meditação. Essa oração, ela tem como objetivo de falar para com Deus, ou de nós falarmos a Deus, que nós estamos prontos e dispostos a escutar a sua voz. Quando falamos que estamos prontos, dispostos a escutar, no bate-papo número 2, nós falamos sobre a forma da amizade. E na forma da amizade, nós também definimos o que é escutar e o que é ouvir. Nós costumamos ouvir e temos dificuldades em escutar. Mas quem queira entender um pouco mais a respeito disso, volta no vídeo número 2, que vai ser falado um pouco mais detalhado sobre isso. Mas temos que, nessa oração, falar: Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero escutar a sua voz, eu estou pronto a ouvir, estou disposto a ouvir a sua voz. Esse é o primeiro momento, é o primeiro passo da meditação. O segundo passo, obviamente, é ler o texto. Certo? Isso, o texto escolhido, ou na sequência, se você escolher um plano, aquele texto escolhido para aquele dia. Leia o texto. Interessante que essa leitura, ela tem que ser feita uma leitura um pouco diferenciada também. Quando você for ler o texto, você busque a mensagem, a verdade contida no texto, a verdade principal contida no texto. E veja como que essa verdade, essa mensagem principal contida no texto, pode ser aplicado a si mesmo. Eu estou falando, não é para esse momento você olhar essa mensagem com o propósito de transmitir a alguém por pregação, por ensino, coisa assim. É olhar para a mensagem e dizer o que essa mensagem está falando para mim. O que essa mensagem traz para mim? Para isso é importante que a gente faça algumas perguntas ao texto. Eu vou me ater apenas a 2 perguntas. Não adianta nós insistirmos em fazer um grande estudo. O objetivo é uma meditação. Normalmente nós temos um período curto de tempo e nesse foco vamos trabalhar com 2 questões interessantes. Uma coisa que eu quero lembrar a vocês antes: use um diário para registrar seus momentos de meditação. Use um caderno, use o fichário. Fichário
Folhas avulsas, eu não aconselho o fichário, se você for ter um fichário onde você vai arquivar essas folhas avulsas, mas usa uma ferramenta para você registrar esses momentos de meditação. A primeira pergunta que você deve fazer é o que essa passagem mostra em relação ao caráter de Deus. Você vai olhar essa mensagem e vai ver nessa mensagem o que ela revela sobre o caráter de Deus. Aqui vem uma informação importante. Se você estiver lendo um texto biográfico, onde há um personagem, também olhe esse personagem, qual o caráter desse personagem. Para a gente saber o que é caráter, o dicionário nos explica, é a caracterização do próprio sujeito, é a índole, o temperamento, a personalidade. Então, quando você estiver questionando o que essa passagem mostra em relação, o que essa passagem me mostra, ou o que eu estou vendo nela em relação ao caráter de Deus. Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela já é bem mais prática. Como e em que essa passagem me desafia ou me encoraja? O como é como que essa passagem está desafiando você? Como que essa passagem está encorajando você? E no que? Em que situação, em que momento essa passagem está desafiando ou encorajando? Lembre de sempre registrar no diário as suas respostas e as questões sugeridas, ok? Registre qualquer pergunta. Após você fazer essas perguntas, você vai ter dúvidas, vai aparecer palavras difíceis, assuntos um pouco mais não compreendidos. Registre qualquer pergunta que você queira a respeito desse texto no seu diário. Registra ela para que posteriormente você possa questionar, estudar, pesquisar ou questionar seu pastor, seu conselheiro, seu líder. Mas é importante que você faça esse registro, ok? Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, escolha um verso ou um texto para memorizar. Dentro daquele texto, daquele verso que você escolheu, quando eu falo um texto, porque tem pessoas que gostam e preferem memorizar o texto inteiro. Mas o importante é você escolher um verso, ou propriamente o texto, para memorizar. E no decorrer do seu dia, memorize esse verso ou texto. Como você vai fazer isso? Anote isso no papel, anote isso na mão, anote isso no braço. No correr do dia, você vai revendo, vai revendo, vai revendo, vai relendo esse texto. Isso, naturalmente, você vai memorizar isso. Não se preocupe se amanhã você esqueceu ou não. Porque nós temos ao nosso lado o Espírito Santo que nos habita e que nos faz lembrar daquilo que nós estudamos. Ele é que nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá condição de memorizar isso. Na hora que você mais precisar, você pode ter certeza que você vai lembrar aquilo que foi memorizado. Aquilo que eu falei, escreva o texto, memorizar, sempre por perto, em cada dia, e vamos para o quarto passo. Relacione, aqui eu volto à palavra duas, que você pode ter mais práticas, mas eu aconselho duas. Relacione duas ações práticas. Ações, aquilo que você vai fazer, do que você aprendeu no texto ou com a passagem, e como que você vai aplicar isso na sua vida. Então, pegue duas ações práticas, a verdade você já viu no texto, duas ações práticas que você vai colocar em prática. Então, você não vai pegar essa leitura bíblica e esse ensinamento e guardar, você vai aplicar. Mas aonde? Em si próprio. Lembra do primeiro passo? Então, aplicar em si próprio, é em você. Eu aplicarei em mim, ok? Vamos para o quinto. Ah, tá. Lembrando, registre no diário suas ações e como pretende aplicar essas ações que você escolheu. Como que isso vai? Então, repõe isso no diário, não fique só na mente. Escreva no diário para que você possa ter acesso, consultar, para que você possa estar pesquisando. Quinto e último passo, agora que você aprendeu como o texto bíblico e definiu como aplicar, o que é importante agora é você orar, pedindo a Deus que lhe capacite, lhe dê coragem, certo? Necessária para pôr em prática. Porque você já entendeu o texto, pegou a mensagem principal, você já fez as questões para entender o que o texto está querendo lhe transmitir, você já anotou as suas ações práticas e agora você vai aplicar ela. Então você precisa do que o Espírito Santo esteja com você e a ajuda de Deus para colocar isso em prática. Então peça a Deus que capacite você e que dê coragem para colocar isso em prática. Bom, nós acabamos de aprender a ter um momento de meditação bíblica e vamos revisar rapidamente agora. Então, primeiro passo que nós temos, comece em oração. Segundo passo, leia o texto e faça perguntas, que são o que essa passagem mostra em relação ao caráter de Deus, ou como ou em que essa passagem me desafia ou me encoraja. Memorize um texto ou um verso, tá? Relacione as duas relações práticas que você irá
a praticar na sua vida, e finalize com oração, pedindo a capacidade e coragem para aplicar o que aprendeu. É basicamente isso. E lembrando sempre, use o diário para registrar todos os momentos da sua meditação. Agora, nós vamos falar sobre os 5 passos para o melhor. Vamos falar sobre os 6 passos para a oração eficaz. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Deixa eu desligar.